Olá pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a professora Adriane Mebes e neste vídeo eu vou falar para você um pouco acerca do memorial, tá? Vários processos seletivos para mestrado e doutorado exigem que o candidato ou apresente um memorial ou dentro do próprio projeto tem algumas páginas iniciais destinadas a esse memorial, um memorial descritivo e reflexivo, que a gente costuma chamar, tá? O memorial, ele é um texto acadêmico científico também, tá? Então é importante ter essa clareza, tá? Enquanto tal, ele tem que ser escrito, né, seguindo as mesmas orientações, né, que a gente tem para qualquer outro texto acadêmico científico. Enquanto tal, ele deve ser escrito seguindo as orientações que a gente tem para textos acadêmicos científicos, guardadas as devidas proporções, né? Porque o memorial, ele é um texto escrito na primeira pessoa do singular, ou seja, é um texto acadêmico e científico no qual a gente escreve em primeira pessoa, tá? Por quê? Bom, porque a gente está trazendo ali a nossa narrativa, né? Trazendo as nossas vivências, né? As nossas experiências, nosso processo formativo também, né? O nosso processo acadêmico, relacionando esse processo acadêmico com as nossas vivências e com a nossa proposta de pesquisa, ou seja, com a nossa questão de pesquisa. Então é importante que a gente estabeleça uma narrativa, né, ali nesse memorial, contando a nossa trajetória, né, formativa, tá? E daí, professora, eu começo lá pela minha graduação, ou eu começo lá pelo ensino médio, ou eu começo lá pelo ensino fundamental. Por qual etapa, né, qual momento da minha formação eu dou o início no memorial? Depende, tá? Depende da sua proposta de pesquisa, depende da sua questão de pesquisa, né, do propósito do seu projeto de pesquisa, tá? É possível começar lá por exemplo, alguém que esteja fazendo um projeto relacionado à questão da educação infantil ou alfabetização, pode trazer nessa narrativa essa sua vivência. Claro, traçando uma sequência lógica até o momento da formação na graduação, tá? Mas outra pessoa que não tenha esse propósito, esse projeto de pesquisa, pode começar no ensino médio, pode começar no processo, né, somente na graduação, no processo formativo ao longo da graduação, tá? Então, isso depende muito da narrativa, depende do tempo também, né? Depende, digamos assim, de quantas páginas você pode utilizar para trazer essa narrativa também. Alguns editais estabelecem um número de páginas, tá? Mas é importante dizer que não é porque é um memorial e é um texto narrativo em primeira pessoa que ali não tenha que figurar as categorias e também o referencial teórico que você vai fazer uso no projeto. É importante que você consiga estabelecer essa relação entre a sua vivência, entre o seu processo formativo e o referencial teórico, bem como o escopo da pesquisa, ou seja, o objetivo da sua pesquisa. É importante que você trace essa relação, tá? Teórica, porque mas não é só declarar ali, trazer as minhas vivências, a minha narrativa. Por que eu tenho que trazer referencial teórico ali? Eu tenho que trazer embasamento teórico para minhas narrativas. Não é que você tenha que trazer embasamento teórico para suas narrativas, mas você tem que mostrar como você se relaciona com as categorias e com aquele referencial teórico que vai ser utilizado no seu projeto, tá bem? Então, daí a importância de você estabelecer essa relação desde esse momento do memorial, tá?
trazendo é importante dizer também que ele é reflexivo, né? Como eu mencionei no início. Então, a gente precisa trazer a reflexão sobre esses processos formativos, acadêmicos, sobre as nossas vivências, tá? Ele tem que mostrar ao leitor e à leitora que há essa reflexão acerca da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa prática, e como que tudo isso, junto com esse referencial teórico, se insere, né, no nosso projeto de pesquisa, como que essa trajetória acadêmica nos conduziu ao nosso projeto, à nossa questão de pesquisa, ao nosso propósito investigativo naquele momento, tá? Então é importante, quando o edital pede um memorial, seja ele como um anexo, né, ou seja como ali a parte inicial do projeto, que você tenha essa clareza que ele é um texto acadêmico científico, tá? Enquanto tal, eu não posso utilizar gírias ali, né? Não é recomendado. Se eu utilizar, tem que ser, obviamente, entre aspas, fazendo a referência, né? Porque ele é um texto acadêmico, tá? Não é porque eu tô ali contando as minhas vivências, as minhas memórias, né? Que eu posso fazer uso de uma linguagem coloquial. Ele continua sendo um texto acadêmico científico, tá? O Severino, né, que é um autor aí bastante conhecido da área da filosofia, né, mas também na área ele tem alguns textos, né, sobre metodologia. Ele traz a definição de que o memorial, né, ele se constitui numa narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Então, eu seguir a sequência histórica, a sequência lógica dessa narrativa é importante, tá? No momento que eu tô fazendo essa narrativa, tá? Então, ele é um relato também histórico, analítico e crítico. Então, eu tenho que fazer análise, eu tenho que ser crítico ou crítica quando eu tô fazendo essa narrativa sobre essas vivências, sobre esses processos, né? E deixar claro como que tudo isso que eu vivi, né, e esse processo formativo me conduziu ao momento que eu me encontro hoje, que é esse momento de propor esta pesquisa, tá bem? Então, é importante dar uma olhada também nos livros de metodologia, nas orientações para essa escrita, né, desse memorial. Precisa ter uma epígrafe, algo mais poético? Sim, não é que precise, mas eu posso ter, né? Ele também tem esse caráter, assim, um pouco mais, digamos assim, de um ensaio, né? Mais poético, uma escrita mais leve. Então, se eu conseguir dar esse tom de voz lá na minha escrita, é importante, né? Se eu encontrar uma citação, né, do autor, da autora que eu quero trabalhar, ou algo que se relacione com aquele exercício reflexivo que eu estou fazendo, eu posso trazer como uma epígrafe antes do texto, né? Lá uma breve citação, tá? Tem uma citação em particular que eu gosto muito, que é do Nietzsche, tá? O Nietzsche tem uma citação que ele diz assim: não nos estimamos mais o bastante quando nos comunicamos. Nossas vivências mais próprias não são nada tagarelas. Não poderiam comunicar-se se quisessem. É que lhes falta a palavra. Quando temos palavra para algo, também já o ultrapassamos. Tá? É uma citação do Nietzsche. Tá? Essa citação traz um pouco desse exercício de narrar, né? Esse momento que a gente vivencia quando a gente está narrando as nossas vivências. Ou seja, no momento que eu consigo narrar e falar das minhas vivências é porque eu já ultrapassei, eu já vivenciei. Uma outra citação que eu gosto muito, que é de um autor, um filósofo contemporâneo francês, que é o filósofo que eu trabalho, que é Paul Ricoeur, que ele diz que há
entre viver e narrar há uma distância, por menor que seja, pois a vida é vivida, né? E a história é narrada. Então, daí a importância também da gente pensar, né? Que ali naquele momento a gente está narrando a nossa história, mas a gente não está vivendo ela. Enquanto uma narrativa, ela traz um enredo que é nosso, deste momento que a gente vive agora, né? A gente não narra aquela vivência exatamente de acordo com aquele momento que a gente viveu, né? A neurociência explica, né, um pouco dessa questão da nossa memória, né, e até do nosso cérebro, o quanto o nosso cérebro pode nos enganar nesse sentido, né? Porque a nossa memória das coisas que a gente vive tem muito o momento que a gente está agora, né? Uma autora, né, Tânia, gaúcha aqui de Porto Alegre, né, ela fala dessa questão da memória, né, e ela conta uma experiência que ela teve na infância, que ela nunca foi muito boa de desenhar, mas ela desenhou um elefante quando criança. E foi assim o desenho mais bonito que ela fez, todo mundo elogiava porque era um desenho muito bonito, realmente parecia um elefante. E ela guardou aquele desenho, a mãe dela guardou aquele desenho com muito carinho, porque era um desenho muito bonito. Depois de muitos anos, ela sempre fazia referência àquele desenho, né? Que ela só conseguiu desenhar algo realmente bonito e bem desenhado lá na infância, aquele elefante. E daí, um dado momento, depois de adulta, mexendo em alguns guardados, algumas recordações, ela encontrou o elefante. Quando ela olha para aquele elefante, ela diz: o que fizeram com o meu elefante? Esse não é o elefante que eu desenhei. Porque o elefante que eu desenhei era perfeito, esse nem parece um elefante. Mas o momento que ela vivia, quando ela desenhou, aquilo era um elefante, né? E ela ficou com essa memória de que ela tinha feito um desenho perfeito. Só que esse desenho perfeito que ela fez, né, quando ela narra que ela fez um elefante, um desenho perfeito, a referência de elefante que ela tem é de hoje, né, do que é um elefante, muito diferente daquele que ela tinha quando ela era criança, né? Então, quando ela olha para o elefante que ela desenhou na infância, ela vê que aquilo em nada se parecia com um elefante, né? Mas o que o cérebro dela faz, né? Fazia cada vez que ela lembrava daquele desenho, ele trazia a imagem de um elefante, que é a imagem que ela tem agora. Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para a nossa história, para as nossas vivências, para narrar essas coisas, é natural que a gente tenha, né, a gente está num outro momento, a gente tem um distanciamento daquela situação e vai perceber aquela situação de forma diferente. E pode ser que algumas coisas lá que não nos foram importantes agora nos sejam, tá? Então, um pouco desse movimento é para que a gente possa compreender o nosso processo formativo, né? Como nós chegamos até onde chegamos, né? Qual é o propósito da nossa pesquisa e como que é a escolha desse tema, desse problema de pesquisa, dessa questão, está relacionada com esse processo, tá? Eu sou uma pessoa da área da filosofia que trabalha a fenomenologia, né? Então eu me considero alguém que trabalha fenomenologia e hermenêutica. Enquanto tal, né, eu acredito que não existe essa suposta neutralidade da ciência que a gente pretende, né? Não significa que a gente simule ou dissimule os dados, que a gente não seja ético, não é isso. Mas o próprio fato da gente escolher um problema de pesquisa, uma questão de pesquisa, já nos coloca implicados nesse processo, né?
a gente não vai escolher um problema, uma questão de pesquisa que não esteja de alguma forma relacionado com o que a gente viveu, com o que a gente viu, com o que a gente estudou, com algo com o qual a gente se relacionou, tá? Essa questão de pesquisa, esse problema que hoje a gente está tentando investigar, tentando encontrar uma solução, ele já estava presente no nosso mundo da vida, para usar uma expressão fenomenológica, né? Então, ele já era para nós o que na fenomenologia nós chamamos de vivido, né? Algo que está implicado no nosso mundo da vida. A gente não chegaria a esse problema de pesquisa, essa questão, essa proposta, se ela não tivesse alguma relação com a nossa vivência, com a nossa história. Então, quando a gente escreve o memorial, o exercício e talvez o grande desafio seja a gente perceber, né? E se perceber. Por que a gente escolheu essa área para pesquisar? Por que a gente escolheu este tema, né, de pesquisa? Por que essa questão, esse problema? De que forma isso está relacionado, está implicado com as nossas vivências? Aí a importância da gente fazer esse movimento, né? Quando os editais de seleção nos pedem esse movimento, é para nos provocar a refletir sobre essas questões, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele foi útil ou ficou com alguma dúvida acerca do que pode ou não pode fazer num memorial, deixa um comentário aqui embaixo, tá bem? Até o próximo!